a mente e o coração voltados para frente, voltados para o nosso norteador, nos encontramos mais uma vez reunidos em busca de aprendizado. Nós estamos aqui porque nós temos sede de conhecimento moral. E esse conhecimento moral, quem é capaz de nos nortear e de nos oferecer em qualquer dia, em qualquer hora e lugar, é o nosso Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que está no leme, no controle de tudo, aquele que veio, passou pelo que passou e nos disse: Eu venci o mundo e vocês também podem vencer. 2025 não tem sido tarefa fácil. Para muitos, 2025 entrou com tudo, mas com tudo, às vezes, de forma muito pesada e negativa, no sentido de vivenciar muitas provações, necessitando, então, exercer em si mesmo resiliência, paciência e, sobretudo, fé. Mas com Jesus nós vamos seguindo, vamos segurando nas mãos e vamos vencendo com certeza. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos a Ele que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água. Derrame sobre ela as bênçãos necessárias a cada um de nós. Cada um está necessitando de um fluido positivo em um ponto, uma região diferente. Mas aonde os nossos olhos não conseguem ir, a espiritualidade consegue enxergar perfeitamente. Então, nos abençoe com essa água que é mais do que fluido, é remédio para a nossa alma e, sobretudo, para a nossa carne, que está aqui resistindo às vicissitudes da nossa vida. Entrego mais uma vez, na noite de hoje, Luzia Aparecida Teixeira, Lucelena Borges, Guilherme de Arruda, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sávio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalda Ferreira, Vera Lúcia Pereira e Josilda Silva, todos precisando de restauração no campo mental e no campo material. Esteja com eles, Jesus. Ajude aos familiares de todos eles passarem e ajudarem a passar pela prova, porque o Senhor tudo pode, porque Deus e Jesus têm caminhos por onde não, às vezes não tem nem estrada, né? Jesus abre portas e janelas onde nem parede tem. E se nós, que somos parte desse Deus, criado à imagem e semelhança dele, e todo esse nosso corpo, existe controle do outro lado, porque eles sabem e conhecem cada funcionamento desse nosso corpo, então o nosso corpo, principalmente na questão da saúde, ela pode ser restaurada a qualquer momento. Mas, se nós precisarmos passar pela essa aprovação, se for inerente a nós para nos depurarmos, que nós tenhamos força e coragem, sobretudo fé, para continuar trilhando o caminho e continuar de pé, sobretudo. Vamos lá para o Evangelho? Vamos abrir aí o nosso Evangelho. Capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O item é o 3, piedade filial. Capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Item 3, piedade filial. O meu encontra-se na página 180. Vamos lá? Vocês vão me assinalando, por favor, para que nós, então, possamos fazer a leitura. Ok para a Luciana, a Cris também. As páginas estão próximas, né? A Edileuza também. Então, creio que todo mundo deve ter encontrado aí, né, gente? Ok, né?
E aí para Solange. Então vamos lá, gente. Piedade filial. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Porém, a palavra honrai contém um dever a mais para com eles, ou seja, o da piedade filial. Deus não quis mostrar, por meio disso, que ao amor é necessário acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica o dever de cumprir para com eles de maneira mais rigorosa tudo aquilo que a caridade determina para o próximo. Tal dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, e que por isso têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento aos filhos é menos obrigatório. Deus sempre pune de modo rigoroso toda violação desse mandamento. Honrar o seu pai e a sua mãe não é apenas respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de solicitude quando eles fizerem como eles fizeram conosco na infância. É principalmente para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfazem a esse mandamento aqueles que, proporcionando aos pais uma condição mínima de que eles não morrerem de fome, acreditando estarem fazendo um grande esforço. Mas quando eles mesmos têm fartura de tudo e não lhes faltando nada, colocando-os nos mais ínfimos recantos da casa, para não os deixar na rua, enquanto que reservam para si próprios o que há de melhor e de mais confortável? E ainda bem que não fazem isso de má vontade e não os fazem pagar o tempo que lhes resta de vida com a responsabilidade de serviços de casa. Cabe aos pais velhos e fracos serem servidores dos filhos jovens e fortes? A sua mãe regateou o seu leite quando eles estavam no berço? Teria ela levado em conta as noites de vigília que passou quando estavam doentes, seus passos para lhe dar o de que eles precisavam? Não, não, é apenas o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres, mas também, tanto quanto eles puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, os carinhos, os cuidados delicados que são somente a renda do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Somente nisso está a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, pois, daquele que esquece o que deve àqueles que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram também a vida moral, e que muitas vezes se impuseram duras privações com o objetivo de assegurarem o seu bem-estar. Ai do ingrato, pois será punido pela sua ingratidão e pelo abandono. Será ferido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a presente vida, mas certamente numa outra existência em que suportará o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, não cumprem os seus deveres, não sendo para os filhos o que deveriam ser, mas compete a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe aos filhos repreender os pais faltosos, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade prescreve como lei que se deve redistribuir o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições dos outros, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar até os inimigos. Quanto que essa obrigação se faz maior ainda no tocante dos próprios pais?
Os filhos devem, portanto, tomar por conduta séria para com seus pais todos os preceitos de Jesus a respeito do próximo, dizendo-se que toda atitude repreensível com relação aos nossos semelhantes o é mais ainda quando for feita aos parentes, pois o que talvez fosse apenas uma falta no primeiro caso, poderá vir a ser um crime no segundo, porque então se juntaria a falta de caridade à ingratidão. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de vos viverem muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que a promessa de recompensa sobre a vida terrena e não a celestial? A explicação está nestas palavras que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para serem compreendidas essas palavras, é necessário que nos reportemos às situações e às ideias dos hebreus naquela época em que foram ditas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não ia além da vida corporal, portanto, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas visíveis e não pelas que não viam. Por isso, Deus lhes fala numa linguagem ao alcance e como as crianças, lhes dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam no deserto, e a terra que Deus lhes dará é a terra prometida, que era o objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes diz que eles viverão nela por longo tempo, ou seja, a posse dela por muito tempo, se eles observassem os seus mandamentos. Mas ao advento de Jesus, as suas ideias já eram mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, um momento de iniciá-los na vida espiritual, e Jesus lhes disse: meu reino não é deste mundo. É nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celestial. Também quando chama a obediência do mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Capítulo 2 e capítulo 3. Então, o evangelho de hoje vem nos dizer de honrai o vosso pai e a vossa mãe, vem falando, sobretudo, da piedade, né, gente? Piedade filial. E olha lá, quando ele inicia dizendo o mandamento, honrai o vosso pai e vossa mãe. A maioria de nós teve uma vida, vamos dizer assim, um lado espiritual iniciado na Igreja Católica. Outros talvez não, já estavam inseridos aí. Mas todos nós passamos pelo ensinamento dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, escritos por Moisés, né, lá no Monte Sinai. Os 3 primeiros mandamentos vêm falando sobre Deus, mas o 4º mandamento vem dizendo: honrai vosso pai e vossa mãe. Então, isso já é antigo. E quando Jesus vem depois de Moisés, Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Ou seja, aqueles mandamentos que ali estavam, nós precisávamos cumprir. E o evangelho inicia-se dizendo do amor ao próximo. Honrar ao vosso pai e à vossa mãe é consequência da lei geral de caridade. Então, veja bem, quem são os nossos pais? Nós sabemos que nós não estamos na primeira encarnação. Nós já tivemos outros pais, outras mães, mas nós vamos nos ater nessa encarnação. Quem são os nossos pais? A grosso modo, aqueles que abriram as portas, nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Embora nós vamos ainda entrar na discussão daquele que somente gerou e
teve aqueles que teve o papel de criar, né? De conduzir por toda uma vida e até que chegasse a um ponto de conseguir caminhar sozinho. Mas os nossos pais, agora dizendo nossos pais biológicos, abriram as portas para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui. Ah, mas se eles não abrissem a porta, nós viríamos em outra família. É fato. Talvez viríamos mesmo, mas talvez demoraríamos mais. Porque aqueles que abriram as portas para que nós pudéssemos chegar, já a família já estava completa, junto de todos aqueles que nós precisaríamos iniciar mais uma reencarnação por algum motivo, por alguma razão, todos ali estavam juntos. A gente sabe que as razões são inúmeras, né? Ou para se auxiliarem, ou para se reconciliarem, para exercitar o amor. Família é o nosso maior desafio, mas também se a gente consegue levá-lo de uma boa maneira, a gente dá um salto muito grande lá na frente, porque a gente sabe que na família nós podemos ter até mesmo inimigos. Então, eles nos deram a chance de estar, de vir na Terra, né? De estar aqui. E aí o segundo parágrafo vem falando sobre isso, né? Honrar o vosso pai e vossa mãe não é apenas respeitá-los, é assisti-los nas necessidades. Nós temos as nossas leis materiais que também nos diz sobre isso, né? Nós, enquanto filhos, temos a mesma responsabilidade com os nossos pais na velhice ou num estado de vulnerabilidade, assim como os nossos pais tiveram a responsabilidade para conosco quando nós éramos crianças, eram frágeis e vulneráveis. E aí o papel se inverte. Então, aqui, de um modo moral e espiritual, da mesma forma, se eles nos abraçaram e quando num momento de vulnerabilidade nossa, porque quando nós chegamos, crianças, bebês, a criança é vulnerável. A criança necessita de cuidados e cuidados integrais, né? Cuidados às vezes que desgasta, cuidados às vezes que os pais nem têm tanto a oferecer para os filhos, mas ainda assim eles fazem o seu melhor. Então, caridade não é apenas honrar o seu pai e sua mãe, não é apenas respeitá-lo durante toda uma existência, mas assisti-los nas suas vulnerabilidades, independente da idade, e na idade, né, na tenra idade, já aí na velhice, vulnerável, já, como se diz, fraco, né? Materialmente diante da vida, nós precisamos assisti-los da melhor forma que a gente conseguir, dentro de todos os princípios e condições que a gente tem. Né? E aí, o finalzinho desse segundo parágrafo vem dizendo, né, que nós precisamos cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco na infância. Mas aí a gente pergunta, né? E aqueles que não cuidou? E aí, mais à frente, vai dizendo, né? Certos pais, a verdade, não cumprem com os seus deveres. E aqueles que não cumpriram com o dever, mas que chegaram a um estado de vulnerabilidade que você tem o conhecimento e que você tem condições, qualquer ela que seja. Porque para você auxiliar alguém, assim também como auxiliar o pai, né? Porque o Evangelho está nos dizendo, é impossível amar o próximo como a ti mesmo se você não ama o seu pai e a sua mãe. Ainda que vocês possam ter as indiferenças, ainda que os santos não batem, né? Mas e aqueles que não cuidaram? Infelizmente, era aquilo que eles puderam te dar no momento, mas ainda assim, nós precisamos ser gratos pela oportunidade de aqui estar. Eles estão nos dando a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, né? De lá na frente dar um salto muito grande. Então, se cada um dá o que tem, se o meu pai naquela época ou a minha mãe naquela época tinha aquilo para me oferecer, porque o conhecimento que eles tinham da vida talvez fosse aquele, hoje, se eu estou um pouco mais avançado e tenho um pouco mais de compreensão, eu dou o que eu tenho. Se eu tenho mais compreensão, eu então vou assisti-los de uma forma bem melhor do que a assistência que eu tive, né?
Então, se nós às vezes não temos referências de pai e de mãe ou de pais, a gente então dê a eles referências de filho, né? Do que é ser filho, do que você entende por ser filho, do que você entende sobre ajudá-los num estado de vulnerabilidade, ainda que você não tenha muitas condições para isso, mas que você esteja lá a postos dizendo: eu estou aqui. A caminhada é junto. Nós iniciamos junto e nós iremos junto até o final. E quem aí cuida ou cuidou ou ainda vai cuidar, né? Principalmente aqueles que já cuidaram e agora cuidam, sabe o quão difícil é, né? Nós temos aí vários de vocês que cuidaram dos pais até o final. Não é fácil. É uma caminhada que a gente precisa ter fé, é uma caminhada que a gente precisa ter paciência, porque às vezes nos falta. E a paciência às vezes nos falta porque a gente passa tudo enquanto é dificuldade que vocês imaginarem diante o percurso. Mas o que vale é não soltar as mãos. O que não vale é você sair de perto. E o Evangelho vem nos dizendo: ai do ingrato. Porque não adianta apenas você ligar para sua mãe e dizer como você está. Porque quando você era criança, quando você estava num estado de vulnerabilidade, não era esse o papel que os pais e principalmente as mães desenvolviam. As mães não apenas e os pais não apenas te ligavam ou te olhava e falava: olha, como você está. Não era esse o comportamento. As mães e os pais de verdade nunca mediram esforços para poder colocar os filhos ao ponto que estão. E muitas das vezes deixou de fazer para si, para que o seu filho pudesse prosperar, pudesse estar protegido, renunciou a muita coisa na vida para colocar os filhos em um determinado ponto. E aí tem aqueles que olham o pai porque estão interessados, porque às vezes os pais têm muito a oferecer em relação à herança. Mas felizes daqueles que os pais nada têm. E eles estão ali com a plena consciência. Sabem com a sabedoria de que eu preciso caminhar junto. Eu preciso estar junto. Eu preciso retribuir. Porque muitos trazem os pais para perto de si, às vezes até mesmo para uma exploração. Traz para perto de si, mas ainda naquela vulnerabilidade está entregando-lhe um trabalho a exercer, ainda que ele não consiga exercer aquele trabalho. E o Evangelho continua nos dizendo o seguinte: lá, antigamente, Jesus disse aos hebreus da terra prometida. Mas ele disse da terra prometida porque naquele ponto eles ainda não conheciam, não sabiam o que era uma vida espiritual. Então Jesus precisava falar a eles de modo como a gente fala com crianças, de modo que eles vão o quê? Entender. Mas hoje Jesus está nos ensinando e nós já temos conhecimento disso. O evangelho de hoje, Jesus vem nos dizer: meu reino não é deste mundo. Não é materialmente, muitas das vezes, que vocês vão colher, mas o que espera as suas boas ações, vocês terão o benefício, vocês terão a recompensa, é no reino de meu Pai. Honrai o vosso pai e a vossa mãe para que vos tenha vida longa, se assim vocês desejarem. Mas ai daquele que, sabendo da sua obrigação, a sucumbe, porque ele será cobrado, se não em todo no presente, ou seja, nessa encarnação, ele haverá de surtir os efeitos na próxima, e podem ter certeza, o retorno haverá de ser muito duro, porque se não tem condições de amar um pai, de amar uma mãe,
não tem condições de amar o próximo como a ti mesmo. E, sobretudo, de amar a Deus. Não tem temência a Deus. E o Evangelho também estende aos pais e mães, que não são pais e mães biológicos, mas toma para si uma responsabilidade, toma para si uma caridade de ajudar aquele que é vulnerável se erguer diante da vida até poder caminhar com suas próprias pernas. Isso também, né? Esses também precisam ser honrados, precisam ser assistidos. E essa assistência se faz desde o ponto em que nós temos maturidade o suficiente para compreender e para auxiliar. Porque nós sabemos que os estados de vulnerabilidade nós não passamos não é apenas na velhice, mas durante uma vida inteira. Nossos pais também enfrentam fragilidades. E são nesses momentos que nós precisamos estar juntos. São nesses momentos que nós precisamos dizer o seguinte: olha, eu estou a postos. Venha o que vier, nós estaremos aqui juntos novamente. E aí podem ter certeza que nós estaremos sim agradando não só a Deus, mas como tendo compreensão de nós mesmos, compreendendo o que nós viemos aqui fazer, compreendendo a nossa responsabilidade diante da nossa jornada. Muitos de nós já não temos mais por aqui os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, que muitas das vezes fizeram papéis de pais, né? Mas, com certeza, aqueles que cuidaram até o final não carregam consigo o remorso e não carregam consigo o fardo de terem, em algum momento, restituir aquilo que deixou de dar. Aguardo agora as considerações de vocês. Vamos lá? Deixa eu mexer aqui para me poder ver. Maria da Glória, boa noite. Deus te abençoe e te guarde. A Solange dizendo: durante muito tempo fui mãe do meu pai, cuidando e protegendo como se fosse um filho. Quando ele foi embora, eu sabia que minha missão de filha foi cumprida. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, Solange, porque você não carrega consigo um fardo desnecessário. Que bom que você não carrega contigo a ingratidão, porque a ingratidão, ela terá de ser, com certeza, né? Como se diz, expiada. Porque lembra? Aquilo, um erro nosso, aquilo que nós deixamos de fazer, quando a gente se esquiva de uma responsabilidade, tudo tem consequência, lei de causa e efeito. Então, nós carimbamos em nós mesmos algo que nós vamos precisar arrepender, e esse arrependimento muitas das vezes se faz aqui, por isso muitos já carregam o remorso, né? Então, nós precisamos arrepender, nós precisamos reparar diante do outro, que é o quê? Me perdoe pela minha falta, mas para que aquele carimbo saia de nós precisamos expiar. Nós precisamos o quê? Passar na carne, porque quando eu passo na carne, eu tenho, então, propriedade, eu tenho poder de fala, eu senti de fato, e pode ter certeza que dificilmente eu vou querer passar ou fazer algo novamente que me traga determinadas consequências. Hoje nós vemos muito, né? As pessoas nos velórios dos pais ou das mães urrando. E na grande maioria das vezes, aquele choro ali, minha gente, não estou dizendo que é todos, mas a grande maioria está ali chorando por aquilo que poderiam ter feito e não fizeram. Então não arrependam em momento nenhum. Ah, o meu pai não foi um bom pai, ele não me deu o que eu queria. Isso não importa agora. Importa é o que você está oferecendo. Lembrem-se sempre, o ato do outro é do outro, está com ele. O que eu faço do meu ato, o que eu faço da minha conduta, como eu vou gerir essa questão da responsabilidade, fala sobre mim. Então, eu consigo governar o que há em mim, a minha conduta. Eu não consigo pegar o outro, colocar nessa estrada e querer que ele caminhe, porque ele tem o livre-arbítrio dele. Mas é assim que a gente vai fazendo.
né? Chega uma hora que os papéis começam mesmo a se inverter. Nossos pais vão virando os nossos filhos, né? E feliz de nós que podemos cuidar dos pais, né? Ou aqueles que já cuidaram, né? Felizes daqueles que os pais partiram, mas que fizeram tudo o que puderam para eles. Dentro daquele momento, daquele aprendizado, do ponto, né, de aprendizado em que estavam. Muitos amigos me dizem: olha, Ana, eu cuidei da minha mãe até o final. Eu cuidei do meu pai até o final. Eu abandonei a minha faculdade para cuidar do meu pai, não me arrependo em momento nenhum. A Isabela é prova disso, né? A Isabela Felim, que agora, nesse momento, deve de estar no grupo físico dela, né? De estudos espíritas. Então, muitos de vocês, a Maria da Glória já me relatou, né? Eu sei que a Cris fez o que pôde, eu sei que a Claudionete também. Muitos de vocês, a Solange relatando, então felizes de nós que não carregamos em nós a ingratidão. O meu pai também, por um tempo, foi como meu filho. Precisei até colocar fraldas, né? Mas que bênção! Muitos têm para si um fardo, mas graças a Deus nós conseguimos carregar até o final, até quando Deus permitiu. Porque em nós temos agora a cabeça erguida diante deles, diante da vida, diante das nossas responsabilidades. Então é tudo isso que importa. A Cris dizendo: a leitura deste evangelho me trocou profundamente. Falar de pai e mãe é algo que nos faz refletir muito sobre o que fizemos ou fazemos para honrá-los. Será que as pessoas sabem o verdadeiro sentido dessa palavra? Fico pensando quantos filhos, ao deitar a cabeça no travesseiro, não conseguem dormir, pois lhes pesa a consciência. Nossos pais são nossa base de princípios e quando perdemos nos sentimos vazios e é inevitável pensar, será que fizemos tudo o que eles mereciam? Feliz daqueles que têm seu coração leve por terem cumprido esses mandamentos com louvor. Pobre daqueles que falharam. Honro a memória do meu pai e honro minha mãe, e assim farei até depois da vida eterna. É verdade, né, Cris? E o seu relato também me toca profundamente. E eu ainda estendo mais um pouco. Essa pergunta fica a muitos. E fica até em nós, que a gente faz tudo, né? A gente faz tudo, a gente tem paciência, a gente faz o melhor que a gente pode com o entendimento que a gente tem, porque a gente também é falho. E aí, quando a gente o vê sem a presença física deles, a gente se pergunta: será que eu fiz o suficiente? Será que eu fui grata o suficiente a ele por tudo? Será que eu exerci o meu papel da melhor forma? E aí nós precisamos entender o seguinte: olha, se eu acompanhei, se eu estava perto, se eu fiz tudo o que eu podia dentro das minhas possibilidades, das minhas condições morais, financeiras, psicológicas, se eu fiz o meu melhor, o meu papel está cumprido. E aí a gente vê um pouco de nós, a gente vê um pouco dos nossos pais em nós em relação aos nossos filhos. O quanto a gente não faz por um filho. E aí, às vezes, a gente reflete o quanto também a minha mãe e o meu pai não fez por mim. Todas as vezes que eu descia do ônibus em Belo Horizonte para ir trabalhar, que eu saía às 5 da manhã, eu caminhava por aquelas ruas e eu sempre pensava o quanto meus pais já não passaram por aqui, né? O quanto aqueles pezinhos já não caminharam por aqui para trazer o sustento para casa, porque a minha mãe toda a vida trabalhou em Belo Horizonte, né? Minha mãe conhece Belo Horizonte como a palma da mão. E meu pai, da mesma forma, foi motorista de ônibus em Belo Horizonte, né? Então eu ficava pensando, né? Aquele mesmo exercício que eu estava fazendo ali em prol do meu filho, os meus pais fizeram muito em prol de nós mesmos.
Talvez a gente, em uma determinada época, até mesmo pela ingratidão ou falta de compreensão, queríamos que os nossos pais nos dessem mais, mas a gente nem compreendia que aquilo era o máximo que eles já estavam podendo fazer e nos oferecer no momento. Então, é saber olhar para os nossos pais, ainda que às vezes as nossas paciências faltam, assim como eles faltaram um dia com as nossas travessuras, né? Mas que a gente possa fazer o melhor no momento. E nos perdoar quando a gente não conseguir fazer aquilo que precisava fazer, porque a gente não tinha jeito. Naquele momento não tinha como. Mas ainda assim nós demos o nosso melhor. Nós não abandonamos. Nós estávamos ali juntos. Até quando Deus resolveu chamá-los para junto de si. E aí, nesse momento que a gente passa pela perda física, um momento de dor ainda que temporário, mas cada um tem o seu tempo, a gente respira e fala: Senhor, eu te entrego, eu te devolvo meu pai. A minha mãe, a minha avó, os irmãos que fazem papel de pais e de mãe, né? Eu os devolvo com o coração sangrando, mas com o meu dever cumprido. Gratos por ter chegado até aqui. Grato por poder estender as mãos àquele que um dia me estendeu sem me pedir nada em troca. Porque é assim que os pais de verdade fazem, né? Sejam eles biológicos ou não. Eles estão ali exercendo a maternidade e a paternidade apenas por amor. E ainda que seu pai, meu pai foi muito ruim, minha mãe, era aquilo que ele conseguia dar. Talvez foi aquilo que ele recebeu da vida o tempo todo, ele não tinha, ele não sabia às vezes o que era o amor para te oferecer. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, nós temos ainda um papel fundamental, porque nós temos discernimento. E no discernimento, aí sim, que nós não podemos falhar. Vamos ver aqui. Boa noite, Fran. A Claudioné dizendo, sempre cuidei da minha mãe e do meu pai com muito amor, carinho, dedicação e muito respeito enquanto tinha eles ao meu lado. Os pais são a estrutura de um lar e fazem muita falta quando voltam para a casa celestial. E, infelizmente, alguns só conseguem reconhecer isso depois que perde. E aí sim, o remorso vem. Aí eu quero ver, tem alguns que chegam a enlouquecer. Aqueles que conseguem ter consciência do que fizeram ou do que deixaram de fazer, caminham para a loucura. Prestem atenção. A Fran dizendo: meu pai morou comigo até o desencarne, já faz 5 anos. Tenho muitas saudades, mas sei que fomos muito, muito amados por ele. Mas sei que ele está bem. E é isso que importa, né, Fran? É o dever cumprido. A Luciana dizendo: os meus pais são o meu exemplo de vida, de lutas e superações. Meu pai já partiu para o plano espiritual e uma das minhas maiores satisfações é saber que aproveitei junto dele cada pequeno momento, bons ou não. Minha mãe hoje é o nosso maior tesouro. A eles todo o meu amor, dedicação e agradecimento. E poder estar com os nossos pais biológicos durante toda uma vida é uma dádiva. Quanto daqueles que se veem órfãos lá nos hospitais, que muitas das vezes as mães não conseguem se sobressaírem ao parto. A gente sabe que tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Outros irão exercer o papel de mãe ou de pai, se assim o pai não exercê-lo. Mas não terão a oportunidade de conviver com uma mãe biológica. De saber de fato o que é o amor verdadeiro, né? E que muitos pais adotivos o cumprem com maestria. Porque você adotar, né?
O que você adota, você sabe que não tem nenhum gene seu, né? Biologicamente pode até não ter nada a ver, mas dispensam ali um amor profundo por aquele ser. Eles também exercitam um papel fundamental, maravilhoso e merece o nosso olhar sempre, não só dos filhos, mas nosso enquanto sociedade, né? Um olhar de enxergarmos ali um amor que às vezes muitos de nós não conseguiria dispensar. A Silva dizendo: infelizmente os tempos são outros. O que mais se vê são pais maltratados, em total descaso, em abandono, carente de amor, de carinho, de alimentação, sendo lesados, enganados. Tenho a minha consciência tranquila, porque sei que cumpri minha missão. Honrei até o fim o meu compromisso de filho. Que falta que eles me fazem. Me emociono demais com essas palavras. E é verdade, né, Silvia? Quanto nós nos pais a gente não vê hoje abandonados, carentes de atenção. Tem alguns pais que se encontram nos asilos e às vezes, gente, estar no asilo é a única opção que o filho ou a família tem, e eu vou dar exemplos para vocês compreenderem. O problema maior é o abandono. Aqui no lar, onde eu dispenso meus serviços voluntários, tem 60 idosos. E você consegue distinguir perfeitamente aqueles que foram esquecidos ali. Porque você vai conversando com um e com o outro, eles falam assim: olha, meus filhos me trouxeram para cá em uma determinada data, a qual eu não sei mais quando, e sumiram. Nunca mais voltaram. Eu acho que agora eu só saio daqui quando eu morrer. E aí você vê o descaso, o abandono, a ingratidão. E aí a gente consegue compreender exatamente o que esses filhos também têm a oferecer. Mas em contrapartida, você encontra ali também senhoras e senhores que já estão com idade assim de 95 anos e foram pais e mães muito jovens, e os filhos também já se encontram muito idosos. Então lá tem um filho que ele vai ver a mãe impreterivelmente 2, 3 vezes ao dia. Essa foi a condição que ele pediu para que a mãe ali permanecesse. E um dia ele me explicou e falou: olha, eu coloquei a minha mãe aqui, minha mãe já está com 97 anos. Eu já estou com 79. Então, eu também não estou dando conta, porque toda a vida foram pessoas que trabalharam no serviço pesado, na roça, né? E ele falou: olha, minha maior tristeza foi o dia que minha mãe passou mal e eu carreguei ela para colocar dentro do táxi e eu não consegui segurá-la porque me faltou força física e o braço da minha mãe bateu no carro e a gente sabe que a pele de idoso é mais sensível e a pele da minha mãe arrancou. E eu vi a minha mãe sangrar. E aí eu tive consciência que eu não dava conta de ficar cuidando da minha mãe pelo meu estado, já a minha idade também já avançada. Então, como eu moro aqui perto, eu moro aqui praticamente do lado, eu não fico aqui sem ver a minha mãe. Se eu não puder vir visitá-la, minha mãe, tantas vezes quanto eu quiser, eu venho na hora do almoço, pôr comida na boca dela, eu venho de manhã para saber se ela já tomou banho, se ela já tomou café, e eu venho de tarde para saber como ela está. Se não me derem essas condições, aqui também a minha mãe não fica. E aí você vê situações o quê? Diferentes. Esse senhor de 79 anos continua honrando a mãe da mesma forma. Ele está fazendo o melhor que ele pode dentro das condições que ele tem no momento. Ele fala: olha, minha casa é muito humilde. Às vezes, determinados cômodos não tem como eu passar na cadeira de roda, minha mãe já não anda mais. A minha mãe já está aí começando um Alzheimer. Então, como que eu vou fazer?
A minha esposa também já está idosa. Eu não posso transferir para os meus filhos uma obrigação que é minha, então, como eu já sou aposentada, eu venho. Mas, em contrapartida, a gente vê muito mais o que a Silvia está dizendo, o descaso, o abandono. E eu acho que é aí que dói muito mais, né? E quando a outra parte se der conta do que deixou de fazer, pode ter certeza que o retorno haverá de ser muito duro e começará nessa própria existência. A Socorro dizendo, nossos pais, uma das melhores pessoas que Deus colocou em nossa vida. Verdade. A Cris dizendo, infelizmente, muitos esperam perder para dar um verdadeiro valor e ter consciência do quão bom é tê-los ao nosso lado. É verdade. Boa noite, Cleo. A Helena dizendo, dos 8 filhos que meus pais teve, fui a única que cuidou deles. Só tenho remorso de não ter feito mais por eles. Casei e fui morar com ele, porque não queria deixar sozinho. Lembro que ele dizia, um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuida de um pai. E a gente vê muito isso, né, Helena? Porque os filhos a hora que vê que um está cuidando, joga a responsabilidade nas costas do outro, né? Ah, fulano está cuidando, ele não me falou nada, ele não me pediu nada, como se obrigação eu precisasse te lembrar. Como se a sua obrigação eu precisasse te pedir. A obrigação a gente vai lá e cumpre para com ela, né? Eu não espero que me peça. Olha aqui, ó, que te lembre, olha aqui a sua obrigação aqui, não, você vai e faz. É assim que pessoas responsáveis fazem, né? Então, não tenha com você, né, nenhum remorso, porque lá naquele dia, naquele momento, naquele ponto, era o melhor que você podia fazer, dentro de todas as condições que você tinha. Então, você cumpriu o seu papel, né? Você cumpriu o seu papel até o final. E a Silvia dizendo: sou muito grata a eles pela pessoa que me tornei e com os ensinamentos que aprendi com eles. Tudo o que eu sou é fruto do que eu aprendi com eles. Minha meta é honrar o seu caráter. Feliz daqueles que honram o pai e a mãe. Feliz daqueles que reconhecem e sabem da sua responsabilidade sem precisar que seja lembrado ou sem precisar ser acionado. Felizes daqueles que, ainda na escassez, está ali honrando seu pai e a sua mãe. Feliz daqueles que aprendeu o ensinamento de Jesus, porque com certeza nós teremos vida longa e com certeza, pelo menos nesse quesito, nós ganharemos os céus e não carregaremos conosco o remorso, porque o remorso, ele remói, o remorso, ele te joga para baixo e pode ter certeza, o remorso te cobra. E cobra duro, cobra pesado, diferentemente da forma em que um pai e uma mãe te cobraria. Porque o pai e uma mãe, quando cobra, cobra por amor. O remorso, quando vem, ele vem da vida, e quando ele vem da vida, ele te cobra é de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem olhar aonde está pegando ou aonde está mexendo. Jesus, agradecemos pela noite de hoje, agradecemos por esse ensinamento, agradecemos a espiritualidade amiga que esteve conosco até agora. Que nossa água tenha os fluidos necessários ao nosso corpo físico e espiritual. E que, sobretudo, aqueles que nesse momento estão fazendo papéis de pais aos seus pais, que possam ter paciência, fé, perseverança, resiliência, mas que saibam, sobretudo, também se perdoarem quando as coisas não saírem da forma que desejaria, pelas condições adversas que o momento te coloca e te impõe. Mas consciente sempre de que nós estamos fazendo o nosso melhor, nós estamos dando o nosso melhor e, sobretudo, firmes com Deus e com Jesus. Obrigada a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!